vice-reitor, os demais colegas pró-reitores, todos os técnicos administrativos, estudantes, professores presentes. Gostaria primeiro muito de agradecer o convite. Ele foi primeiro desafiador, porque eu sou professor da área de matemática aplicada, eu sou do campus São José dos Campos. Então, participar de uma mesa, de um colóquio de humanidades é desafiador para quem, em particular, é da área de matemática. Parabenizar a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela realização desse evento, que eu acho muito apropriado, muito oportuno. Eu lembrei de um evento em outubro do ano passado, eu tive... Professor, você me avisa o tempo, é 10 minutos, né? Eu tive visitando algumas residências universitárias na Espanha e pude, no tempo que eu estive em Salamanca, na semana que eu estive em Salamanca, estava ocorrendo um congresso chamado Servem para algo as Ciências Sociais, que eu achei muito interessante, que era uma tentativa de responder, no caso, do que eu entendi, do pouco que eu vi, pude ver do congresso, uma demanda que a gente vê, né, na convocatória do evento aqui, a gente está colocado lá que a gente vive num mundo cada vez mais técnico-científico, que exige cada vez mais, cobra um utilitarismo, um pragmatismo cada vez maior de todos, em particular da universidade. Então eu achei uma interessante resposta e vi uma certa analogia com o que está colocado nesse evento. Mas eu acho que a gente não deve também a gente aceitar muito esse discurso de para que serve, qual a utilidade de qualquer ciência. Eu sou da matemática aplicada, né, que hoje a gente usa a matemática para aplicar em algum problema real, mas sou da origem da chamada matemática pura, que, no princípio, não tem nenhum tipo de aplicação. Eu sempre ouvia, para que serve a matemática? Para que serve o que você faz? E eu falava, essa pergunta é o mesmo que perguntar, por exemplo, para que serve um quadro do Van Gogh? Ou por que eu respondo essa pergunta? Simplesmente porque ela existe. Então, acho que toda a ciência ela tem uma sua utilidade, mas acho que a gente não deve responder essa pressão de dizer exatamente para que serve. O conhecimento humano ele deve existir por si só. Então, eu vejo uma certa analogia dessa pressão, eu sinto também na matemática. Então, acho interessante essa mesa em particular, que é ouvir, a chance de vocês ouvirem o que os dirigentes pensam das ciências humanas e também depois a gente ouvir vocês, o que vocês têm a colocar. E seria meio óbvio, né, que a administração da universidade, os dirigentes estivessem aqui e falassem: as ciências humanas são importantes, é importantíssimo. Mas isso não é o que a gente vê, por exemplo, no governo federal. Eu pude ver, pesquisando do programa Ciências Sem Fronteiras, que contempla apenas as áreas de ciências exatas, tecnológicas, prioritariamente também saúde, uma resposta do presidente do CNPq a uma reivindicação da Associação Nacional de História, ANPU. O presidente do CNPq coloca na carta de resposta a reivindicação da história das ciências humanas serem contempladas pelas Ciências Sem Fronteiras. É importante lembrar que a motivação principal, aspas, do presidente do CNPq, Glaucio Lima, é importante lembrar que a motivação principal do programa, né, foi dirigida para a inovação, tendo em vista o momento especial do desenvolvimento do nosso país. É premente a necessidade de intervenção nessa área, para ampliar e acelerar a atuação dos nossos pesquisadores no processo produtivo. Isso justifica o programa não atender a todas as áreas do conhecimento. Esse é um grande erro que eu acho que a nossa universidade não deve seguir. Esse é um erro do governo atual, do governo federal, de realmente tirar todo esse tipo de... um programa interessante, Ciências Sem Fronteiras, e não deixar a possibilidade das ciências humanas participarem. Eu gosto de alguns autores que me recomendaram não misturar, eles não são do mesmo campo científico. Eu vou explicar aqui. Mas eu sou da matemática, não entendo muito isso. Então eu vou começar a citar um pouquinho, rapidinho, o Edgar Morin, e no final eu vou terminar com o Bourdieu. Me recomendaram não fazer isso. Mas Edgar Morin, em Uma Cabeça Bem Feita, um livro que eu, em particular, gostei muito, ele diz que uma cabeça bem feita é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos, e com isso evitar sua acumulação estéril. Nossa civilização e, por conseguinte, nosso ensino privilegiava a separação e detrimento da ligação. Então eu vejo isso na nossa universidade, não só, em todas as unidades a gente vê isso. Uma compartimentalização do conhecimento, a departamentalização. Então acho que é um desafio que a gente deve ter também de pensar uma outra estrutura de universidade que não a centrada em departamento, em compartimentalização.
para ciências humanas, eu acho que a gente deve defender as ciências humanas. Vou fazer um salto aqui naquilo que eu preparei. Não só defender, por exemplo, aqui no caso da Unifesp, a Escola de Filosofia, Ciências e Letras, Ciências Humanas e Letras, mas também que todos os segmentos, no caso nossos estudantes, tenham contato, tenham conhecimentos e possam estudar as ciências humanas. Em particular, em São José dos Campos, do campus que eu faço parte, a gente tem um bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, onde os alunos têm aulas, têm disciplinas de sociologia, filosofia, antropologia. Eu acho que é o mínimo hoje para você entender, para você ser um cidadão com uma atuação coerente na sociedade, você tem que ter um conhecimento das ciências humanas. Então, defender as ciências humanas é mais do que defender, na minha visão, o Instituto, a Escola de Filosofia e Ciências Humanas de cada universidade. Bem, o que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está fazendo dentro da sua área de atuação para contribuir com isso? Nós temos um programa chamado Troca de Saberes, que iniciou justamente em São José dos Campos, onde a pressão é absurda, institucional, dos professores, principalmente em relação aos alunos, de que passam a ideia de que você lê um livro de literatura, por exemplo, não vou nem chegar a estudar uma área das ciências humanas, é se desviar do foco. Quer dizer, é tão competitivo que isso é considerado perder tempo. Então, no programa Troca de Saberes, uma das suas dimensões é chamada estante de leitura, onde a gente está disponibilizando livros em estantes, aquele sistema de aluno pega e depois devolve, sem marcação, para que incentivar os alunos a ter um contato mínimo, pelo menos que a literatura tem muito a nos ensinar. Bem, tentando concluir, eu vou pular algumas coisas. Eu vou lá para o Bourdieu, para concluir, que eu acho que o Bourdieu é uma provocação que eu acho interessante, que ele faz no livro Os Usos Sociais da Ciência. Ele diz que os dirigentes, em geral, cobram muito inovação, cobram muito ideias geniais dos pesquisadores, dos professores, dos alunos, dos técnicos administrativos. Eu acho que ele defende que isso seja revertido também para os dirigentes, que todos cobrem dos dirigentes processos também que eles implementem inovações na administração. Então, acho que esse é um desafio que deve ser colocado para os dirigentes, no caso que a gente está de passagem, independente de quem esteja, deve estar desafiado na sua área de atuação, implementar inovações também. Então, bem em geral, eu gostaria de falar um pouquinho mais coisas, mas eu sei que estão todos para falar e eu gostaria muito de ouvir aquilo que vocês têm a dizer depois e a gente continua o debate. Muito obrigado. Passo a palavra à professora Conceição, nossa pró-reitora de extensão, e aproveito para lhe dar as boas-vindas à Pró-Reitoria desse campus. A extensão é muito bem-vinda aqui, a senhora também. Em nome do Marcos César e do Dr. Albertoni, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, assim como toda a plenária, e dizer que eu estou muito, muito contente de estar participando desse momento com vocês. Porque eu estou um mês na Pró-Reitoria de Extensão, substituindo a professora Eleonora, que foi para o Ministério, mas que sempre trabalhei na extensão. Há 31 anos que eu venho trabalhando na extensão universitária e acredito na extensão universitária. Aprendi muito que nós trabalhamos com a comunidade, não para a comunidade. Essa é uma essência básica de quem quer trabalhar na extensão. A extensão da universidade, ela tem uma característica diferente das outras pró-reitorias de extensão. Nós agregamos 7 ações dentro da pró-reitoria. Não só projetos sociais, como cursos e eventos, os núcleos, nós temos os projetos sociais. E como eu vejo a humanidade, quando colocaram o lugar da humanidade na Unifesp, eu acho que é a Unifesp que deu esse lugar para a humanidade. Eu acredito que foi a ampliação da extensão na escola, foi com as humanidades. Nós tínhamos dentro do Fórum Nacional 8 temáticas. Hoje o Proeste já sai com 16 temáticas. E precisamos de demandas para poder brigar nos fóruns nacionais esse acréscimo das nossas demandas. Nós não podemos ficar com aquelas 8 áreas que eram totalmente da saúde. Eu acho que nós temos uma obrigação. E como eu vejo a humanidade, não existe trabalho com o ser humano em qualquer, se não for a integração de todos.